Bom dia, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Então, a gente está voltando aqui mais uma semana, tá bom? Eu vou passar o conteúdo novo para vocês hoje. E hoje a gente basicamente vai falar de polaridade de ligações em moléculas. Mas para isso, a gente precisa relembrar uns conceitos. O primeiro conceito que a gente vai ter que relembrar é eletronegatividade, tá bom? Então vamos lá, eu vou ler o quadrinho para vocês e vou fazendo uma explicaçãozinha conforme for aparecendo alguma coisa diferente, tá bom? Ó, denomina-se eletronegatividade a tendência que um átomo de um determinado elemento apresenta para atrair elétrons. Num contexto em que se acha ligada a outro átomo, embora essa atração se dê sobre todo o ambiente eletrônico que circula ao núcleo do átomo. É de particular interesse a atração que ele exerce sobre elétrons envolvidos na ligação química. Então, gente, eletronegatividade é o caráter negativo dos elementos, tá bom? Mas como assim o caráter negativo dos elementos? Vocês lembram que os elementos da família 1A, que só tinham um elétron, eles tinham mais facilidade de perder esse elétron do que ganhar 7. Ao mesmo tempo, a gente tem elementos que já têm 7 elétrons na camada de valência e que só falta um. Para esses elementos, é muito mais fácil receber um elétron do que perder 7. Esses elementos, eles têm um caráter mais negativo. Por quê? Por causa desse número de elétrons, tá bom? A eletrosfera deles é mais negativa. A gente vai dar uma olhada agora na tabela periódica em um desenho 3D. E aqui, gente, quanto mais alta a torre, mais eletronegativo é o elemento, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, o hidrogênio, que está ali amarelo, ele tem um valor de eletronegatividade entre 2 e 9, e a gente tem os elementos que estão em vermelho, que eles têm eletronegatividade entre 3 e 4. Aí tem uma série de elementos ali que estão em azul e uns elementos que estão em azul claro, tá bom? Quanto mais claro for o azul, menos eletronegativo é o elemento. Quanto mais vermelho ou rosa, mais eletronegativo. Se a gente lembrar lá da definição da tabela periódica, a eletronegatividade, então, ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Logo, o elemento mais eletronegativo que a gente tem na tabela periódica é o flúor. Lembrando que quando a gente fala de eletronegatividade, a gente está ignorando a coluna dos gases nobres, que é a família 8A ou ainda a família 0, dependendo da definição que a gente usa. Ela começa lá com o hélio e ela tem todos os gases nobres, tá bom? Então vamos continuar. Ó, há várias décadas, os químicos se preocupam em estabelecer escalas numéricas para expressar a eletronegatividade. Entre as muitas escalas existentes, a mais conhecida é a que foi elaborada pelo químico estadunidense Linus Pauling, que aparece na tabela a seguir. Note que a eletronegatividade é uma propriedade periódica. Como assim? Ela varia linearmente ali em função das linhas e das colunas, tá bom? Bom, então como que a gente consegue definir isso aqui, ó? Vocês estão vendo, ó? Sentido crescente de eletronegatividade. Se eu pegar minha caneta aqui, então, o elemento desses que estão aqui na lista, o menos eletronegativo, ou ainda o mais positivo é o hidrogênio, e o mais negativo é o flúor. Lógico, tem muitos outros elementos aqui que são menos negativos do que o hidrogênio ou ainda mais positivos do que ele. Se vocês olharem, tá aqui, ó. Todos os metais, eles são mais positivos que o hidrogênio, tá bom? Bom, então sabendo isso, a gente pode continuar agora. Bom, então a gente vai falar agora do que são ligações polares e ligações apolares. A gente já viu lá atrás que existe um tipo de ligação que a gente chama de polar, um tipo de ligação que a gente chama de apolar, um outro tipo que também tem polos, mas que é uma ligação diferente, que ela acontece entre um metal e um ametal, que é a ligação iônica, tá bom? Então a gente vai relembrar tudo isso e vai falar um pouco desses elementos e desse conceito de eletronegatividade que a gente acabou de discutir, tá bom? Então vamos lá, ó, ligações polares e ligações apolares. Considere uma molécula de HF. O par de elétrons compartilhado não é atraído igualmente por ambos os átomos, uma vez que o flúor é mais eletronegativo que o hidrogênio.
Embora o par de elétrons esteja sendo compartilhado, ele se encontra mais deslocado no sentido do flúor. Dizemos que no flúor aparece uma carga parcial negativa e no hidrogênio uma carga parcial positiva. Simbolizamos para isso esse sim, que é tipo um sigma, tá? Positivo e negativo. A ligação entre H e F, ou hidrogênio e flúor, é chamada de ligação covalente polar, pois nela existem dois polos elétricos, um negativo e outro positivo. Uma ligação covalente será polar sempre que os dois átomos que estabelecem essa ligação covalente possuírem diferentes eletronegatividades. Então, outra coisa aqui, se eu ligar dois elementos que são negativos e têm a mesma eletronegatividade, eu não tenho um polo. Por quê? Porque os dois são negativos. Se eu ligar dois positivos que têm a mesma polaridade, os dois são bem positivos, essa molécula também vai ser apolar. Agora, se eu ligo um mais positivo e um menos positivo, aí eu passo a ter um polo. Um mais negativo e um menos negativo, eu passo a ter um polo. Um positivo e um negativo, eu passo a ter um polo, que aí no caso é ainda mais forte, tá bom? Quanto maior essa diferença de eletronegatividade, maior a polaridade dessa molécula ou dessa ligação, tá bom? Então aqui ele dá dois exemplos, ó, ligação covalente polar, um hidrogênio que é mais positivo e um flúor que é mais negativo, e uma apolar, que quer dizer sem polos, em que os dois aqui, ó, os dois hidrogênios, a gente viu lá que ele tá ali no meio termo, né? Ele não é nem negativo nem positivo, ele tá mais no meio. Mas aqui, ó, então esse cara tem a mesma eletronegatividade desse aqui, logo a eletronegatividade final é zero, tá bom? Bom, vamos seguir. Aqui vai ficar um pouco mais claro isso ainda, tá bom? Eu vou ler esse quadrinho. Toda vez que aparecem esses quadrinhos de cores diferentes, gente, eles são notações ou coisas diferentes que ajudam a compreensão do conteúdo, tá bom? Então vamos lá, ó. Ligação iônica versus ligação covalente. Ele vai fazer o que aqui? Ele vai comparar a ligação covalente polar com a iônica, tá bom? Bom, veja as ligações esquematizadas ao lado, cada qual acompanhado do respectivo valor de diferença delta entre as eletronegatividades de ambos os átomos. À medida que a diferença de eletronegatividade aumenta, os elementos passam a ser cada vez mais predominantemente atraídos por um dos átomos. Assim, a ligação iônica pode ser encarada como um caso extremo da ligação covalente polar, em que a diferença de eletronegatividade é tão grande que o elétron é transferido de um átomo para outro em vez de ser compartilhado por ambos. A fronteira entre ligação covalente e iônica não é algo extremamente claro e bem definido. De modo geral, pode-se considerar que valores de delta acima de 2 indicam ligação de forte caráter iônico, e valores abaixo de 1,5 indicam ligação com caráter predominantemente covalente. Substâncias como tricloreto de alumínio, tribrometo de alumínio, tricloreto de ferro e tetracloreto de estânio, apesar de serem formadas de um metal e um não metal, têm ligações que não são tipicamente iônicas, covalen- tendem mais a covalentes polares, já que o delta é menor do que 1,5. Com efeito, tais compostos não têm pontos de fusão e de ebulição tão altos como os de compostos quimicamente iônicos como NaCl, KBr, CaCl2, MgO e Al2O3, que é o óxido de alumínio, tá? Gente, o que ele quer dizer aqui? Bom, primeiro a gente aprendeu todos os tipos de ligações, tá? Ligação iônica, ligação metálica, ligação covalente. Dentro de ligação covalente, a gente viu que existe ligação de ponte de hidrogênio, que é uma iônica, que ela não é iônica, mas ela é uma covalente muito polar. A gente viu ligação covalente polar e a gente viu a apolar. E agora, a gente está vendo que essa divisão, na verdade, ela é um pouquinho mais para ajudar vocês a entenderem o conceito. Lá no fundo, o que dita mesmo se uma ligação vai ser covalente polar ou se ela vai ser iônica é esse deltazinho aqui, é essa diferença, tá bom? A gente pode associar mais do que isso. Não é uma divisão muito clara, tá bom? Tem uma zona cinza ali no meio. Tá, então vamos olhar para os exemplos, ó. Tem cloro e cloro.
A eletronegatividade dos dois é igual a... O meu vetor aqui vai ser igual a zero, tá bom? Aqui embaixo, agora eu tenho o bromo é negativo, e o cloro. Só que o cloro é mais negativo. Quando eu faço o deltazinho aqui, ó, 3 menos 2,8, 3, gente, é a eletronegatividade do cloro, 2,8 é a do bromo. Não se preocupem com esses valores, vocês não precisam decorar isso, tá bom? Só precisam saber que o cloro é maior que o bromo. Bom, dá um valor de 0,2. Então, essa ligação aqui, ela já passa a ser polar, tá bom? Aí vem aqui embaixo, ó, iodo com cloro, 3 menos 2,5, 0,5. De novo, é maior que zero, tem uma ligação polar. Aí vem aqui embaixo, ó, HCl, que é o ácido clorídrico, 3 menos 2,1, 0,9. Eu tenho uma ligação polar aqui, tá bom? Aí vem e faço a mesma coisa com o NaCl agora, ó. Veja que essa coluna, que é do cloro, não mudou. E aqui, 3 menos 0,9, 2,1. É muito mais forte, ó, do que essas aqui. O que acontece? NaCl é uma ligação que a gente fala iônica. Essas demais não são, tá bom? Ah, por que a gente fez isso? Para a gente entender um pouquinho melhor o que é, tá bom? Então vamos dar uma continuação agora. E aí o que acontece? Eu tenho um exercício aqui que eu vou resolver junto com vocês. E aí, gente, fica para vocês fazerem para casa do exercício 9 até o 12, tá bom? A gente ainda não vai parar por aqui. Eu vou ainda falar um pouquinho de moléculas polares para vocês, tá? E aí a gente encerra a aula por ali. Bom, eu vou fazer o exercício 8. Vocês vão ficar com o exercício 9 até o 12, tá bom? E se vocês conseguirem me encaminhar no e-mail até o dia 15/8, perfeito, tá bom, gente? Semana passada eu não consegui dar uma olhada nos e-mails até hoje, tá bom? Mas eu prometo que até sexta agora eu olho tudo, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu vou ler a pergunta e depois a gente vai para a resolução. A pergunta fala o seguinte, ó. Sódio, que é do grupo 1 da tabela periódica. Magnésio é do grupo 2. Fósforo é do grupo 5. O enxofre é do grupo 6. E o cloro é do grupo 7. Eles se localizam no mesmo período, quer dizer que eles estão na mesma linha da tabela periódica. Como você explica, fundamentado no conceito de eletronegatividade, o fato de NaCl e MgCl2 serem formados por íons, serem iônicos, e PCl3, CCl2 e Cl2 serem formados por moléculas, substâncias moleculares? Gente, essa diferença está naquilo que a gente acabou de ver naquele quadrinho anterior. Ele está relacionado com a diferença de eletronegatividade entre os elementos. Quando ela é maior do que 1,5, a gente tem uma ligação iônica. Quando ela é menor do que 1,5, a gente tem uma ligação covalente polar, tá bom? Se a gente olhar, ó, os elementos que são da família 1 e 2, eles são muito pouco eletronegativos, tá bom? E os elementos que são da família 5, 6 e 7 são bem mais eletronegativos. Logo, quando eu ligo um elemento da família 1A com um elemento da família 7, que é o NaCl, eles têm uma diferença muito grande de eletronegatividade entre eles. Então, isso é uma ligação iônica. Quando eu faço isso com MgCl2, que também é um elemento lá da família 2A, com esse da 7, de novo, a diferença entre eles é muito grande, eu tenho uma substância iônica. Já quando eu ligo o fósforo, que é da família 5, com o cloro, que é da família 7, os dois são bem negativos, a diferença entre eles é pequena. Então aqui eu tenho uma substância covalente, polar, tá bom? Ah, e o enxofre com Cl2. Agora eu tenho um elemento da família 6 com o da família 7, a diferença é ainda menor. Ele é polar, mas ele é menos polar do que essa substância, tá bom? E por último, o Cl2. O Cl2, os dois são da família 7, os dois são negativos, a diferença entre eles é zero. Essa é uma ligação covalente e, além de tudo, ela é apolar ou sem polaridade, tá bom? Bom, era isso que eu precisava fazer nesse exercício. Vocês treinem os conceitos, tá bom? No exercício 9 até o 12 e a gente vai dar continuação agora. Bom, a gente falou basicamente do quê? De ligações. Agora a gente vai falar de ligações e moléculas. A gente vai pegar o coletivo de todas as ligações, vai somar essas diferenças de eletronegatividade e vai conseguir definir se uma molécula é polar ou não, tá bom?
Bom, nas moléculas de HF ocorre aparecimento de polos elétricos e ela recebe o nome de molécula polar. A polarização da ligação apresenta uma direção, um sentido e uma intensidade que depende da diferença de eletronegatividade entre os átomos. Assim, podemos representar a polaridade por um vetor. Vetor momento dipolo ou momento dipolar. E a gente chama isso desse Uzinho com traço, tá bom? Ele é aquele que representa a polarização de uma ligação, tá? Gente, a gente vai ver isso muito em física também, tá bom? Então, o que que é um vetor? Um vetor representa uma força, e não só uma força, ele representa a direção dessa força, direção e sentido, tá bom? Então, vamos continuar. O vetor U possui a direção de reta que passa pelo núcleo dos átomos que tomam parte na ligação, considerado e orientado no sentido polo positivo para o negativo, ou seja, uma seta que vai sempre do positivo para o negativo, tá bom? As ligações apolares possuem vetor momento de polo nulo, igual a zero. No caso de moléculas com mais de dois átomos, a análise fica um pouco mais complicada, porque cada ligação tem um vetor U. Para saber se a molécula é polar ou apolar, devemos somar todos os vetores, momento de dipolo de todas as ligações e concluir se um vetor resultante é nulo ou não. Por exemplo, gente, imagina o seguinte. Então, eu vou pegar a caneta aqui, vou demonstrar umas coisas para vocês, tá? Cadê a caneta? Pronto. Imagina que eu tenho um vetor aqui, ó, tá? Se eu somo esse vetor com esse vetor, o que que eu tenho? Eu tenho um vetor assim, o outro a gente coloca na ponta. Meu vetor final é isso, é um vetor maior, apontando na mesma direção e sentido. Agora, se eu tenho um vetor apontando nesse sentido e um vetor apontando nesse sentido, se eles forem iguais, eles se anulam. Se eu tiver um vetor maior apontando nessa direção e um vetor menor apontando nessa direção, eu desconto isso aqui. Meu novo vetor resultante é um vetor menor, tá bom? Então, é como se fosse uma soma de vetores, é uma soma dessas setas. O tamanho indica o tamanho, a força, o número que está associado com ele, tá bom? Bom, vocês vão ver isso um pouquinho melhor em física, vai ficar um pouco mais claro, tá? Bom, então eu vou apagar isso aqui e vou dar continuidade. Aqui, ó, opa. Aqui, ó, eu tenho uma série de moléculas, tá bom? E cada uma delas vai ter um vetorzinho, ó. Cadê a caneta? Eu tenho hidrogênio com hidrogênio, ó. O meu vetor, ele vai sempre do quê? Do positivo para o negativo, não é isso? Então, aqui eu não tenho vetor nenhum. Ele é igual a zero, tá bom? Então, molécula apolar. Ó, e no HF, ó, o H é mais positivo, o F é mais negativo. A seta vem nessa direção. A molécula é polar. Agora, olha essa aqui, ó. Eu tenho carbono dupla, oxigênio, carbono duplo, oxigênio. O vetor vai sempre do positivo para o negativo. Se a gente olhar lá naquela tabelinha que a gente viu nos primeiros slides, em que o flúor era o mais eletronegativo, o carbono é mais positivo. Então, ele é o positivo. Eu tenho uma seta vindo para cá e uma seta vindo para cá. Vocês estão vendo aqui, ó. E elas vão fazer o quê? Elas se anulam, porque elas têm o mesmo valor. Então, a molécula é apolar. Ah, e o HCN, ó, eu tenho carbono mais positivo, hidrogênio mais positivo e o nitrogênio mais negativo. Então, meu vetorzinho vai ficar representado assim, ó, ou ainda assim, como ele colocou aqui. Como ele é diferente de zero, molécula polar. Ó, olha essa aqui, ó, que é angular, ó. As setas vão sempre do positivo para o negativo, então ficou uma seta para cá e uma para cá, tá bom? Apesar delas estarem ali apontando em direções opostas, ó, quando a gente soma esses dois vetores, a gente consegue ver que ela tem uma componente para cima. Logo, essa molécula ela é, então, polar. Ah, essa outra molécula aqui, gente, ó, os hidrogênios são positivos, o nitrogênio é negativo, ó. Olha a direção das setinhas. O que que a gente consegue perceber? Que ela está empurrando, está aqui apontando para cima também, molécula polar. Ah, e essa outra aqui, se a gente olhar, estão todas apontando do hidrogênio para o carbono, das pontas para o centro. O que eu tinha apontado para cima aqui, ó, essa seta aqui, ela anula.
Então, para cima e para baixo, a gente anula. Essa molécula é apolar, tá bom? Bom, gente, o conteúdo era esse. Então, agora a gente vai para os últimos exercícios. Eu vou fazer mais um, tá? E aí fica o restante para vocês fazerem para casa. Bom, deixa eu apagar direito isso aqui, né? Com uma baguncinha. Bom, gente. Então, a gente vai desenvolvendo devagar os conceitos e aí vocês vão percebendo que não é tão difícil, tá bom? Mas sempre tem que dar uma estudadinha, tá ok? Então, ó, eu vou fazer o exercício de 18 e fica o 19 até o 21 para vocês fazerem para casa, tá bom? Isso aqui é na página 123. Determine se as seguintes moléculas são polares ou apolares. Gente, ó, essa molécula aqui, que é o H2S, ela é uma molécula que é assim, tá? Eu vou desenhando ela. A gente já viu as geometrias, tá bom? O que eu consigo ver, ó? Tem uma seta para cá, uma seta para cá. Então, meu resultante é uma seta para cima. Essa molécula, ela é polar. Então, a primeira é um P, tá? Ah, e o NH3? Ó, o NH3, a gente já viu ele aqui, ó. Cadê o NH3, ó? Tem 3 setinhas, elas estão apontando para cima. Então, essa é uma molécula polar. Então, P tanto no H2S quanto no NH3. E o CF4? CF4, gente, ele vai ser igual a essa molécula aqui, ó. Só que agora a diferença é que as setas, em vez de apontarem para o centro, elas vão apontar para fora, porque o carbono vai ser positivo e os flúors são negativos. Mas mesmo assim, elas vão se anular do mesmo jeito, tá bom? Então, ela é uma molécula apolar. Cadê a setinha? Essa aqui, ó, ela é A. Essa é polar. E a última, ó, é um C2HF2. Essa aqui a gente tem que desenhar, tá? Então, o que acontece? Você pode pôr o flúor aonde você quiser, tá bom? E aí a gente coloca os Hs. Gente, a seta sempre vai vir do positivo para o negativo. O que a gente consegue ver? Todas as setas elas estão empurrando para essa direção. Então, essa molécula é o quê? Polar. Pzinho também. Tá bom? Então, a única polar é essa aqui. Todas as outras são polares, tá? Então, gente, faz o exercício para casa para mim. Vocês ficaram com 6 exercícios para fazer, tá bom? É só isso. Um abraço para vocês. Até a semana que vem. Tchau.